Quero compartilhar contigo um testemunho que eu recebi e durante esse tempo desta pandemia que está no mundo inteiro, é importante que memorizemos e não somente ler de vez em quando e até mesmo meditar e memorizar todo o Salmo 91. Eu realmente creio que o Salmo 91 é um recado de Deus para um tempo como este, até mesmo na América, certo? Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e 911 é o número de emergência na América, certo? E sabemos também que o mundo inteiro mudou depois de setembro 11 também. E eu sei muito bem que os capítulos e versículos não foram inspirados, mas Deus pode, nós sabemos, muito bem trabalhar através deles por sua soberania, porque Deus é aquele que sabe o que vai acontecer no futuro, e por isso o Salmo de número 91 é o Salmo da proteção. E se aplica ao Novo Testamento, mesmo que foi escrito muitos anos atrás, alguns creem por Davi ou por Moisés, eu creio que foi Davi, mas mesmo assim, que esse Salmo é tão relevante para os tempos que estamos vivendo agora. Amém? Começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, e ainda diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Creia que certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Qualquer armadilha que o diabo pôr no seu futuro, Deus prometeu que vai te dar livramento. Com certeza ele vai te livrar. E se meditar neste salmo, vai te livrar de todos os medos, preocupação e ansiedade durante esse tempo. E eu estava escutando um certo dia o noticiário e rapidamente a ansiedade se levantou porque eu ouvi que como estão existindo muitos casos de pessoas assintomáticas, pessoas que não têm nenhum sintoma no seu corpo, mas têm o vírus, certo? E eles saem por aí sem saber que estão com vírus. E não falava de Singapura, mas de um lugar do mundo. E isso está aumentando, parece que tem mais e mais pessoas assintomáticas por aí. E por isso um pouco de medo veio ao meu coração. Só aquela sensação de medo veio ao meu coração, mas de repente veio o verso do Salmo 91 que diz: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. E escute, não terás medo nem da peste que anda na escuridão. Olha, peste que anda na escuridão é coisa que você não sabe que existe. Amém? Anda na escuridão. Você nem vê aquilo. Está nas trevas. Está andando nas trevas. Isso para mim são os casos assintomáticos. Amém? Amém? E até os casos assintomáticos Deus também vai curar. Amém? Glória a Deus. Quero ler esse testemunho de uma irmã de Singapura. Eu tenho participado da Igreja New Creation por 18 anos. Todos os meus filhos cresceram aqui na igreja. Meu filho mais novo se formou na Faculdade de Medicina no último ano na Inglaterra e ficou lá mesmo para fazer o estágio. Ele compartilha um apartamento com 4 amigos. 3 meses atrás, um deles foi contagiado pelo coronavírus. O meu filho e os outros tiveram que observar a quarentena por 14 dias. Quando eu fui informada, a nossa família se reuniu online e juntos participamos da Santa Ceia com ele. Também nos ungimos com o óleo da unção. As pessoas da nossa cela também nos deram apoio orando pelo nosso filho. Depois disso, outros 2 que moram com meu filho pegaram o vírus. E todos eles tiveram que observar a quarentena por mais 14 dias. No final daquela quarentena, o meu filho fez o teste e deu negativo, apesar de muito contato com as pessoas na casa. O Senhor protegeu o meu filho, glória a Deus. Aleluia, porque o Senhor... Surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with his feathers, and under his wings you shall take refuge. His truth shall be a shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone.
You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Amen! Glória a Deus. Amém? Então fale para os seus filhos memorizarem o Salmo 91, e eu quero também te encorajar, a você mesmo, a memorizar o Salmo 91, e você vai ver que na hora certa, você vai ouvir um repórter dizendo que mais pessoas estão morrendo, e até os jovens, e a idade das pessoas que estão morrendo nesta parte do mundo é mais jovem e tudo mais. Você vai ver que a palavra de Deus vai vir a você, fartá-lo-ei com longura de dias. Olha, o critério para a longura de dias é baseado na sua satisfação. Fartá-lo-ei com longura de dias. Se não estiver farto com 70 anos, você vai até 80. Se não estiver com 80, vai até 90. Não está satisfeito com 90 anos? Ei, vai até onde Moisés foi com 120 anos. A Bíblia diz que quando ele morreu, seus olhos não escureceram e nem a sua força se abateu. E se olharmos nas Escrituras, você vai ver que 120 anos é a idade que, na verdade, Deus diz em Gênesis, quando Deus disse: meu espírito não vai contender mais com o homem, porque ele é carne, e os seus dias serão de 120 anos. O que aconteceu é que o homem vivia centenas de anos. Amém? De fato, até mesmo Adão viveu mais de 900 anos, quase que ele viveu 1000 anos, mas Deus disse para Adão que no dia que ele pecasse, ele morreria. E eu quero falar sobre isso para vocês, o que Deus tem me mostrado na sua palavra sobre a morte e como Deus odeia a morte. E como Deus quer que o seu povo, nesses últimos dias, viva uma vida longa e boa. Amém? Sim, viva uma vida longa e boa. Glória a Deus, fartá-lo-ei com longura de dias, meu amigo. A Bíblia nos ensina que tem coisas que fazemos que encurtam a nossa vida. No livro de Provérbios, por exemplo, que diz: o temor do Senhor, e sabemos que o Senhor Jesus definiu o temor do Senhor na tentação do deserto como adorar a Deus. Quanto mais você adora, o temor na adoração ao Senhor prolonga a vida, vai prolongar os seus dias, aleluia. Amém? A Bíblia diz que tem coisas que você faz que encurtam a sua vida. Amém? A Bíblia fala sobre honrar os pais. Diz que os seus dias serão longos sobre a terra, não no céu. Diz sobre a terra, amém? E você vai ver casos como, até na Bíblia, quando Sansão desonrou seus pais e morreu jovem. E então, a Bíblia nos promete que não somente Deus declara isso e ele não tem que prometer, a sua palavra basta. Deus não pode mentir, não é que ele não vai mentir, a Bíblia diz que ele não pode. Quando Deus promete, tem uma garantia dupla de que aquilo vai acontecer. Amém, meu amigo? Não era plano de Deus que o homem morresse. Não estava no seu coração, ele não planejou isso. Na verdade, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Pare antes do pagamento. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, a vida eterna não começa depois que o seu coração para de bater. A vida eterna começa quando você nasce de novo, quando você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você confessa que Ele é o seu Senhor e crê que o Senhor o ressuscitou dos mortos? Você crê que Cristo levou seus pecados na cruz? No momento que você nasce de novo. Amém? Naquele momento começa a vida eterna. E vida eterna é qualidade de vida que vem de Deus. E Jesus mesmo falou com Marta na sepultura do seu irmão Lázaro. Ele disse: aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Então, para um crente, mesmo que o seu coração pare de bater, amém, ele vive para sempre. Amém? A morte é como se eu tirasse a minha jaqueta agora e ela caísse no chão, mas eu continuo vivo. Amém? Então a morte é só tirar esse corpo corruptível, e a Bíblia diz que também pelo arrebatamento, e não vamos ver então a morte, ou se tirarmos esta carne mortal, a Bíblia diz que nós vamos ser vestidos, amém, com um corpo glorioso e incorruptível. E esperamos por isso no arrebatamento, quando Jesus voltar. E a Bíblia diz: levantai a cabeça, porque a vossa redenção, e a redenção ali é a redenção do corpo. E amigo, eu creio que tem segredos na Bíblia que nos ensina a viver uma vida longa e boa. A Bíblia nos ensina que 2 vezes fala isso.
sobre a última geração, a geração do arrebatamento, que vai subir com Jesus. E eu realmente creio que nós somos essa geração. Eu creio que a vinda do Senhor vai acontecer em breve. Eu creio que o arrebatamento pode acontecer a qualquer hora, amigo. O que é o arrebatamento? É nada mais que nós, num piscar de olhos, receber novos corpos. Amém? Corpos glorificados. Amém? Que não vai envelhecer, não vai ficar doente. Nunca vai ficar com doença, não vai sentir dor, nunca vai ficar com nada que é ruim. Certo? Mas vamos receber um corpo glorificado que é para sempre jovem, para sempre forte, para sempre saudável. E para sempre é muito tempo, amigo. E esperamos por isso quando Jesus voltar, ele pode voltar a qualquer hora. E de fato o que está acontecendo no mundo agora nunca aconteceu antes. Amém? Em tempos modernos, e é global. Então sabemos que é uma mensagem de Deus para a Terra, mesmo sabendo que ele não mandou o coronavírus. Deus permitiu que isso acontecesse por causa de todo o pecado do mundo. A Bíblia diz que a criação está agora gemendo por causa do pecado do homem. Sabe, quando o homem pecou, existe uma vibração que não vemos, que é invisível. Não dá para explicar, mas parece que a terra respondeu quando o homem pecou contra Deus. Isso aconteceu e quando a Bíblia diz que Adão pecou contra Deus, a terra produziria espinhos e cardos e não daria mais a sua força. A mesma coisa para Caim, quando matou seu irmão Abel. Deus disse para você, a terra não vai dar mais a sua força. Uma maldição dupla sobre a terra. E nós lemos também em Romanos 8, que a criação geme e está com dores por causa do pecado do homem, e espera pela manifestação dos filhos de Deus. Amém? E eu creio, de coração, que vamos ver a volta de Jesus na nossa geração. Amém? Eu creio que o arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer hora. Mas tem uma frase que acontece 2 vezes na Bíblia e fala do arrebatamento. Diz, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor. Percebe que diz que nós os que ficarmos vivos, e talvez é porque tem 10 anos de idade. Você é jovem, você tem 20 anos ou 30 anos de idade, mas é necessário ficar vivo. Ficar vivo requer força, requer poder para ficar vivo. Amém? O que quer dizer que a geração dos últimos tempos que vai ver Jesus no arrebatamento, ok, vai ser uma geração que vai ter um segredo para até mesmo vencer a morte. Amém? Glória a Deus. Amém? Eu creio nisso. Devemos estar preparados para o que Deus está fazendo neste tempo. E ele diz, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Amém? Eles ressuscitarão e nós vamos ser arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Aleluia! Então, em breve, muito em breve, vamos ver o Rei Jesus face a face. Aleluia! Você está pronto? Se não está pronto, você pode ficar pronto em um instante. Amém? Eu não creio em conversão. Eu creio em ser nascido de novo. Tem que ser de Deus, o milagre do novo nascimento. Amém? Para sair das trevas para a luz. Amém? Amém, glória a Deus. Quando você coloca sua fé em Jesus Cristo, você crê de coração que Ele levou os seus pecados na cruz, confessá-lo com a sua boca e crer de coração, e dizer Jesus Cristo é o meu Senhor, e crer de coração que Ele morreu pelos pecados e foi ressuscitado dos mortos para a sua justificação. Deus te justificou gratuitamente, sem as suas obras. Você não pode fazer nada para se salvar. E por isso eu não creio em conversão. Amém? Conversão quer dizer que o homem fez. Amém? Envolve ação. Não. É nascer de novo. Deus faz um milagre em você. É nascer de novo. É o novo nascimento. Você é uma nova criatura em Deus. Com a vida de Deus. Amém? Fluindo em você. Amém. Glória a Deus. Então temos que fazer essa pergunta. Por que vemos então a morte vencer muitos crentes facilmente? Por que será que a morte vem vencendo os crentes facilmente? Eu não estou falando agora das pessoas do mundo. Amém, isso é óbvio. O salário do pecado é a morte. Mas crentes que têm a vida eterna neles. Não deve ser a experiência deles, amém? Eu não digo que eu sei de tudo, mas o que eu sei eu vou falar para você. Amém, tem algumas coisas que o Senhor tem me mostrado e que vão te abençoar. Glória a Deus. A Bíblia nos mostra claramente nas Escrituras que o ministério da morte foi escrito e gravado em pedras. Eu quero falar algo sobre a lei. A Bíblia diz que aqueles que acreditaram em Cristo não estão sob a lei, estão sob a graça. E como definimos a lei? A lei é definida como o homem trabalhando, o homem fazendo. Como definimos a graça? A graça é definida como Deus trabalhando, Deus provendo.
Amém? Ou você está adquirindo a provisão, provendo para si mesmo, trabalhando para si mesmo? Você está se esforçando para produzir resultados? Ou Deus opera? Você escolhe. Amém? E você diz, bem, não tem nada que eu possa fazer. Sim, crer. Crer. Agora, quando Deus está trabalhando por você, Deus também vai trabalhar. Se estiver sob a graça, Deus também vai trabalhar em você e através de você, e você o segue, como eu estou fazendo agora mesmo. Parece que eu estou trabalhando, não é? Parece esforço, mas eu estou pregando o evangelho para você, mas estou consciente de que é Deus trabalhando através de mim, tanto o querer o efetuar da sua vontade. Eu creio que Deus está trabalhando por mim, está trabalhando em mim e está trabalhando através de mim, amém, para produzir o resultado que Ele quer produzir na sua vida, amém? E isso até se torna um descanso, amém? Amém, essa é a vida do crente. E no seu trabalho, exteriormente está ocupado, amém, mas o interior descansa. É como o tabernáculo de Moisés, que foi a primeira, podemos chamar, a habitação de Deus, que Deus pediu para o homem fazer, como o primeiro templo, mas foi um templo móvel no deserto, onde o povo de Israel peregrinou por 40 anos. A Bíblia nos diz que Deus falou para eles construírem um tabernáculo, Mishkan em hebraico, onde ele habitaria no Santo dos Santos. Existiam 3 áreas no tabernáculo de Moisés. A primeira parte era o átrio exterior, ok? E lá tinha a luz do sol, luz natural. Amém? Isso fala das pessoas do mundo. Sabe, eles têm luz natural. O que eles podem ver, eles acreditam naquilo que a ciência fala, certo? E isso é muito limitado porque você está confinado naquilo que você vê. E aquilo que você vê é muito limitado porque tem uma dimensão invisível. Amém? E foi recentemente, na época moderna, que as pessoas descobriram os átomos que não dá para ver. Mas sabemos que tudo que vemos é feito na natureza desses átomos que não podemos ver. Amém? E agora o mundo está parado por causa de uma coisa que não podemos ver. Sim, podem ver quando usam um microscópio ou algo assim. Estou falando natural, não podemos ser limitados aos olhos naturais. É o que eu estou falando. Amém? E nós vemos que Deus quer que nós andemos por fé e não por vista, porque há uma realidade além dessa realidade. Amém? A Bíblia diz que as coisas que vemos são temporárias. Olha, pense nisso, tudo que vemos aqui, este púlpito, esta cadeira e qualquer prédio que você pode ver, é temporário, em pouco tempo vai acabar, vai se tornar em ruína e vai desaparecer, sabe? Mas as coisas que não podemos ver, amém? Comigo aqui no palco tem anjos, amém? Não os vemos, certo? Mas eles estão aqui. O Espírito Santo está em mim. Você não o vê, mas eu sei que ele está aqui. Amém? Deus está comigo. Glória a Deus. Eu não posso vê-lo, mas sei que está aqui. Glória a Deus. E olha isso, o que você não pode ver, a Bíblia diz, é eterno. Amém? É por isso que o seu corpo, este corpo aqui, não é eterno. De fato, quando Jesus voltar, vamos ter um corpo glorificado. E vai viver para sempre. Tudo que você vê é temporário. São boas novas. Isso é boas novas, porque até o tumor que você pode ver com raio-x é temporário, mas a promessa de Deus de cura é eterna. Amém? Mas alguns dizem, eu não posso crer se eu não posso ver. Bem, amigo, você fala isso por causa da queda de Adão. Saiba que você está em um estado que não é natural. Reverta isso, creia. Creia. Amém? Viva pela fé, porque Deus deseja que o homem viva pela fé e não por vista, que te limita drasticamente. Amém? Entendeu isso? Glória a Deus. Aleluia. Não podemos viver por vista, e quando vamos ao lugar santo, havia a luz do candelabro, a menorá, que representa a igreja de Jesus Cristo. Hoje, estamos vendo isso, vivemos um tempo onde a igreja de Jesus Cristo está brilhando a sua luz sobre este mundo, neste mundo que está em trevas. Amém? Este mundo que Deus tem muita compaixão por ele. Os pensamentos do homem para com Deus são pensamentos de rebeldia, pensamentos também de descrença, mas os pensamentos de Deus para o homem são pensamentos de amor, piedade e compaixão. A vontade de Deus é salvar o homem e não de trazer a destruição para o homem. Até no Antigo Testamento, quando Deus tinha que julgar, a Bíblia fala em Lamentações, capítulo 3, verso 33, que Deus não aflige de bom grado, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Ele faz com um coração triste, mesmo sendo justo e tendo que punir o pecado. Ele faz isso, mas não é de bom grado. Amém?
E então vemos aqui no tabernáculo, finalmente, o terceiro lugar, que era o lugar santíssimo, e Deus habitava ali no lugar santíssimo, e ali não tinha candelabro, não tinha também a luz do sol, e ali estava a sua Shekinah, a luz que mais brilha. Amém? A presença de Deus iluminava tudo. Amém? E é lá que nós devemos estar, igreja. Seria o nosso destino. Amém? Para todos os crentes. Vamos experimentar essa glória Shekinah. Amém? Glória ao nome de Jesus, amigo. Se você é um crente, a vida eterna já está em você. Amém? Glória ao nome de Jesus. E eu quero falar para você que, seja o que for que você fizer, trabalhe pensando nesse descanso em você, senão você se estressa. E se você se estressar, vai ter um efeito no seu corpo. Amém? Você vai ficar mais velho, vai também ter até alguns tipos de problemas com a sua saúde mental, algumas desordens e também algumas doenças. Estão ligadas ao estresse. Isso é provado. A ciência já provou que tem muitas doenças que estão ligadas ao estresse, como pressão alta, amém, problemas de coração e muitos outros. E amigo, se colocarmos o nosso coração e se descansar, porque Deus falou comigo anos atrás, quando você descansa, Deus trabalha. Quando você trabalha, Deus descansa. Quer dizer que não fazemos nada? Não. Como eu disse, todos os que estavam ali no templo, os que estavam lá fora, trabalhando debaixo do sol, matando os animais e colocando os animais no altar do sacrifício, amém, adorando a Deus e se lavando, estavam ocupados. Amém? Olha, é uma figura dos nossos corpos, porque a Bíblia diz, não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus, e olhando para o templo, do lado de fora está ocupado. Amém? Até no templo de Salomão, do lado de fora estava agitado, porque os animais estavam sendo sacrificados, tinha muita coisa acontecendo ali, mas dentro do templo, dentro do Santo dos Santos, havia perfeita paz, quietude, havia perfeita shalom. Amém? É o homem espiritual. Então, amigo, você é um ser de três partes. Como Deus é um Deus triuno, um Deus, mas três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus nos fez a sua imagem e por isso somos feitos de três partes. Você tem um espírito, você é um espírito, na verdade. Você é um espírito, o verdadeiro ser é um espírito. Você tem uma alma, suas emoções, a sua mente. E você vive em uma residência chamada corpo. Então você tem três partes. Como o ovo, nós vemos a clara e a gema, e também a casca. Você é um ser de três partes. A Bíblia diz, não sabeis que sois o templo de Deus, que quer dizer, exteriormente agitado, como era no ato exterior, mas interiormente está em paz. Descansando, e o que você fizer vai prosperar. Amém? O que você fizer vai ter um toque do favor de Deus. Glória a Deus em nome de Jesus. Amém? Então, por que os crentes experimentam isso? Uma coisa está ligada ao evangelho que os salvou. O evangelho que os salvou é o evangelho que devem permanecer nele. O evangelho da graça. E nós cremos nisso, mas tem pessoas que estão rejeitando a graça. Vão dizer que pela graça sois salvos mediante a fé e vão dizer como se a graça só é boa para a salvação, mas depois disso você tem que fazer a sua parte, porque não sabem que isso é uma forma de justiça própria. É como Israel, o peso de Paulo por Israel, seus irmãos, dos seus companheiros o fez dizer isso, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, e alguns dizem que devemos estabelecer a nossa própria justiça. Não, aqui diz, eles não conheciam a justiça de Deus, que é um dom. A justiça de Deus é um dom que recebemos, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Olha, não dá para fazer os dois. A justiça diz que somos livres de toda culpa. A justiça diz que estamos bem com Deus. Oh, aleluia, que maravilhoso Deus servimos. Amém. Ele deu para o homem a sua justiça. Ele deu para o homem pecador a justiça para estar na sua presença. Amém. No brilho da sua glória, na sua presença, o homem pecador pode ficar por causa da justiça que foi dada. Amém. E o homem deve receber isso, mas se ele tenta estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam a essa justiça, que é um dom. Não dá para ter os dois.
E Israel fez isso, tentou estabelecer a sua própria justiça, e como resultado não se sujeitaram ao dom da justiça, a justiça de Deus, pela fé. Espero que entenda isso, amigo, porque é crucial, é o Evangelho. E a pergunta é, o que isso tem a ver com o fato de que alguns crentes estão, às vezes, morrendo jovens e até vão embora no auge das suas vidas? Por que isso acontece se Jesus levou os nossos pecados, o que ele fez? Amém? Com a sua obra perfeita na cruz do Calvário, ele removeu os nossos pecados eficazmente, se isso é verdade, porque a morte veio pelo pecado, a Bíblia diz, então faz muito sentido que se a justiça é estabelecida, amém, na vida do crente, isso vai produzir vida. Amém? A Bíblia diz que a justiça produz vida. E onde está essa vida? Amém? E essa vida deve ser refletida não só no espírito, não só na nossa alma, mas no corpo também. Amém? Porque Adão não ia morrer se não tivesse pecado, certo? Mas sabemos que Adão pecou. E esta é a linguagem do hebraico. O que Deus falou para Adão? No dia em que pecares, certo? No dia que comer aquilo, morrendo, tu morrerás. Na nossa versão da Bíblia diz, certamente morrerás. Mas no hebraico diz, morrendo, tu morrerás. Ou seja, no dia que você peca, certo? Você morre espiritualmente, por dentro. Você morre. O verdadeiro ser é cortado, fica morto. Mas a morte não tocou no corpo ainda, certo? Então, morrendo, tu, diz no tempo futuro, morrerás um certo dia. E a Bíblia diz que Adão morreu com mais de 900 anos. Pense nisso. Sabe por quê? Porque ele não sabia morrer. Ninguém tinha morrido antes dele, ele foi o primeiro. Amém? Ele não sabia morrer, ele viveu muito tempo. Então pense nisso. Eu vou te mostrar algo que é muito interessante nas Escrituras e creio que vai te ajudar. Nós que cremos no Evangelho da Graça, sabemos que não somos só salvos pela graça. A graça é o nosso alimento, a graça é a nossa saúde, a graça é a nossa provisão, a graça é a nossa proteção. Amém. Glória ao nome de Jesus. Não somente somos salvos pela graça, devemos continuar nela. Como Paulo repreendeu os crentes de Gálatas por terem voltado à lei, dizendo, vocês começaram no Espírito, agora serão aperfeiçoados pela carne? Ou pelos seus esforços, porque a carne fala de esforços? Você tenta estabelecer a sua santificação, a santidade, amém, tentando cumprir a lei? A lei não foi feita para você cumprir, mas foi feita para mostrar que você é um pecador. Ninguém cumpre a lei. Então deixe-me mostrar isso rapidamente, porque todos nós conhecemos Romanos 5,17, que diz, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem o quê? A abundância da graça. E do dom da justiça reinarão quando? Reinarão quando? Depois da morte? Não. Em vida. Em vida. Por um só Jesus Cristo. Então aqui está o segredo para reinar em vida. Basílio, no idioma grego, de onde vem basílica. Amém? É um reino empírico, como a morte veio. E isso foi empírico, foi supremo, porque todo mundo morre. Ninguém escapa da morte. Podem comer as comidas orgânicas, exercitar diariamente, viver nas montanhas respirando ar fresco, mas um dia vão morrer. A morte é perfeita. O salário do pecado é morte, porque as pessoas morrem por causa do pecado. Amém? Mas o dom de Deus é a vida eterna, a vida Zoe. Zoe, aianos, que é a vida eterna. A vida que é do próprio Deus. Amém? Anos atrás o Senhor me deu uma figura como se fosse aquela pirâmide de alimentos, mas eu vi uma pirâmide de vida e logo embaixo a primeira vida que existe é das plantas. Amém? A vida vegetal. Você sabe que as plantas têm vida. Amém? Mas a delas não se compara à nossa vida. A nossa vida é bio e tem também a vida animal. Amém? Os animais têm suquê, ou seja, a alma, mas não tem um espírito como eu e você temos. Eles têm vida. Eles têm vida, mas é vida animal. Amém? Depois vem a vida bios, a vida humana que nós temos. Amém? Essa é a nossa vida. E depois vem o topo, a melhor forma de vida. A vida que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, o Senhor disse. Amém? A vida que ele viveu, a vida do próprio Deus. Amém? É a forma mais alta de vida, e este é um dom de Deus. O dom de Deus é a vida eterna. A vida eterna não é viver para sempre, porque quem vai para o inferno vai viver para sempre também. Mas
A vida eterna é qualidade de vida. O topo da pirâmide, a forma mais alta de vida, a vida que é a vida do próprio Deus. Amém. Deus dá para nós como um dom por Jesus Cristo. Amém. Glória ao nome de Jesus. Agora